responsabilidade. Bem, que responsabilidade, né? Mas também é um privilégio a gente poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça do Senhor, a suficiente graça do Senhor que foi derramada sobre todos na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos. Fala conosco, que não seja eu, mas o Teu Espírito que venha ministrar a Tua igreja. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar inicialmente, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém? Tremendo, né? Nós estamos vivendo no século... Qual século que nós estamos vivendo? 21, né? Nós estamos vivendo no século 21, depois de Cristo. Isso, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim: nossa, o Senhor Jesus Cristo é o divisor, né? Ele divide o antes de Cristo e o depois de Cristo. E assim também na nossa vida, como na história universal, também na nossa vida Ele divide o antes e o depois, não é? Eu falei: nossa, que coincidência, né? E verdadeiramente o Senhor divide. Ele faz um divisor na nossa história, na nossa vida pessoal. Em Mateus 10:35, ele diz que Cristo é o divisor. Ele está falando que ele veio dividir pai contra filho, nora contra genro, genro contra nora. Ele veio dividir, ele veio fazer a diferença. Que pena que a humanidade ela não compreende o significado verdadeiro de nascer e descer. E o que isso faz diferença na nossa vida? Faz diferença na sua vida depois de Cristo? Com certeza que faz diferença. Antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida muda depois de Cristo. Depois que passamos a conhecer a verdade de Cristo, depois que passamos a viver Cristo em nós, que nós compreendemos a sua obra na cruz, faz uma diferença muito grande. Em Oséias 4:6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento da verdade. E quem é a verdade que nós lemos ali? Jesus Cristo. Ele é a verdade. O povo está sendo destruído, a humanidade no geral, o mundo está sendo destruído porque falta conhecimento da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo faz a diferença. O mundo não conhece essa verdade. E a maioria dos crentes também que estão dentro da igreja ignoram que Jesus é cheio de graça e verdade. Está lá em Hebreus 1. Que Ele é o resplendor da glória, que Ele é a expressa imagem
que Ele sustenta todas as coisas pela Sua palavra, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é o tudo em todos. E Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Eu sou tudo em todos. Essa é a verdade. Essa é a graça que foi dada a toda a humanidade na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Nele nós encontramos a verdade sobre todas as coisas. O apóstolo Pedro encerra a sua segunda carta com a seguinte palavra: cuidado, irmãos, para que não sejais arrastados pelo erro e caiam da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescimento na graça e no conhecimento do Senhor é o propósito supremo da nossa existência. A vida é muito curta para nós. Ela passa muito rápida, e nós não podemos deixar a nossa vida despercebido desse que governa tudo e todos. A graça é um favor imerecido, livremente concedida por Deus a toda a humanidade. A graça é a manifestação do amor de Deus na realidade humana. A graça é o amor do Pai operando a redenção. Esse é o amor que persiste apesar do pecado. Esse é o amor que desce ao nível de um indigno, do culpado. Um amor incondicional. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele tornou-se servo. Teve morte de cruz. Esse é o amor que vem do alto. É o amor de Deus expresso na pessoa de Cristo, na graça em Cristo Jesus, nessa verdade que nós precisamos viver no nosso dia a dia, e nós precisamos ter conhecimento dessa verdade. Podemos entender, nós podemos entender a graça de Deus em Cristo de duas formas. Nós vemos a manifestação do amor divino que sustenta toda a criação. Deus criou todas as coisas, e Ele viu que tudo que tinha criado era muito bom, e restringindo todo o mal no mundo através da obra de Cristo na cruz, e trazendo a consciência do pecado dentro do coração do homem. Isso é amor. Deste modo, toda a criação está envolvida por essa graça, por essa obra na cruz do Calvário, que foi por todos. A graça de Deus nos traz a consciência de que nós não merecemos o seu amor, que somos imerecedores do amor de Deus, divino do Senhor. Mas no entanto, a palavra do Senhor fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, por amor, um amor incondicional. O amor quer que você ame a Ele, ou quer que você não ame a Ele, mas Ele deu. E na outra visão que eu tenho, é que vemos que a graça, Ele promoveu, através da graça em Cristo Jesus, Ele promoveu a salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé, e essa graça que iniciou com a morte e a ressurreição de Cristo, a graça nos trouxe salvação. Somos salvos mediante a graça, o seu amor incondicional. Uma graça
que não olha se você merece ou não, Ele dá. E nós sabemos que nós não merecemos tanto amor assim do Senhor. Na verdade, a graça é a própria pessoa de Jesus Cristo. Em João 1,17 diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus é a expressa pessoa de Jesus. Ele nos enviou. Deus, quando criou o homem, Ele sabia que teria que dar a vida ao homem 2 vezes. Porque Deus é onisciente, é onipresente. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha determinado a obra da cruz. Então, quando Ele criou o homem, Ele sabia que teria. Ele deu vida ao homem, a vida natural ao homem, e deu a segunda vida ao homem através de Jesus. Ele sabia, a segunda vida, a própria vida, a vida de Cristo através da obra da cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus Cristo é a expressão máxima do favor de Deus aos homens. Porém, não há como entender a graça sem ver o que vem antes dela. O que vem antes dela é o amor incondicional de Deus. Foi por isso que tramou o plano de redenção, mesmo antes da fundação do mundo. Foi por causa do seu amor que a criação veio a existir. E foi pelo seu muito amor que ocorreu a redenção. A expressão desse amor direcionado às criaturas se chama-se graça. Toda a humanidade não mereceu o amor de Deus. Ninguém merece o amor de Deus. Porque do nosso coração, a palavra diz que do nosso coração produz a maldade, a malícia, a arrogância, a soberba. Nós não merecemos o amor, mas o Senhor nos amou com amor incondicional, através da graça. 4 pontos importantes da graça de Deus. Primeiramente, a graça nos trouxe salvação. Não há salvação sem regeneração, e regeneração significa uma troca de vida. É Deus tirando a nossa vida velha e colocando a vida de Cristo em nós. É uma troca. Não há salvação sem troca de vida. Você crê que quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou juntamente com Ele para uma nova vida? Amém. Através da fé, a graça. A salvação foi pela graça, mediante a fé. E a palavra fala que essa fé não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Deus tirando a nossa vida velha e colocando a vida de Cristo é o fim da vida controlada pelo pecado e o início de uma vida controlada pela graça de Deus. O Romanos 5, 20 e 21 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça fez com que o Criador desse a sua vida pelas suas criaturas. Na cruz fomos atraídos a Jesus Cristo. Toda a nossa iniquidade caiu sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Fomos unidos a Jesus, batizados no seu corpo quando Ele estava na cruz. A sua morte foi a nossa morte. O seu sepultamento foi o nosso sepultamento. A sua ressurreição foi a nossa ressurreição. Afinal, quem precisava de cruz era nós, os pecadores. Participando desse fato juntamente com Cristo, nós ganhamos a salvação
e a reconciliação, e nos tornando filhos. Nós temos livre acesso. A palavra de Deus diz que quando Jesus deu o último brado naquela cruz, o último suspiro, diz que o véu se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima, foi de cima para baixo, nos dando livre acesso ao Pai, nos reconciliando com o Pai, nos trazendo de volta para o seio do Pai. Isso é graça, isso é privilégio que nós temos. O segundo ponto é: a graça de Deus nos leva a ser humilde, a levar uma vida de humildade. Mateus fala assim, Jesus pregando sobre no monte, sobre a bem-aventurança, fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito. O mundo apresenta uma humildade disfarçada, e que verdadeiramente não é humildade. A humildade está na pessoa de Cristo, através do Espírito de Cristo. Tiago e Pedro repetem a mesma palavra: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus manifesta-se plenamente sobre ele quando não há mais nada do ser humano, com a morte do eu. Quando nós morremos para o nosso eu, nós vivemos em espírito, passamos a viver em espírito. Cristo vive em nós, e essa humildade vem de Cristo, vem do Espírito de Cristo. A graça reivindica toda a glória e poder a Cristo, não permitindo que os homens furtem o que lhes pertence. A graça está ligada à glória de Deus. Por esta razão, a graça nos leva ao quebrantamento. E quebrantamento é o processo pelo qual nós passamos para reconhecer que em nós não há nada de bom para oferecermos a Deus. Aí nós nos humilhamos perante o Senhor. O quebrantamento nos faz sair do centro do nosso existir. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez identificados com Cristo na sua morte, a competição, a vaidade, o orgulho, a mesquinhez não são substituídos pelo amor. E o amor traz a humildade. Na nossa célula nós falamos sobre a lei de Jesus. Alguém poderia dizer sobre a lei de Jesus? O que é essa lei de Jesus? A lei de Jesus está baseada no amor. Um novo mandamento nos deu a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar. Sobre todas as condições, amar. Essa é a lei essencial de Jesus Cristo. O amor, firmado no amor. E o amor traz humildade. Nós não vemos na pessoa de Cristo soberba, arrogância. Nós vemos humildade. Ele se humilhou, ele se tornou servo. E um servo está para servir e não para ser servido. Uma pessoa que vive na experiência de um crucificado está consciente das suas limitações e do fim da sua razão de direito. Tem uma música, eu lembrei: o meu direito é não ter direito algum. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Vocês lembram desse cântico? Bem antigo. Isso é humildade. Deus não quer que sobre nada de nós,
mesmo para que Cristo reine soberanamente sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor fala que em nós, Jesus fala que em nós não pode haver dois senhores. Não pode haver dois senhores, tem que haver um Senhor só. Terceiro, a graça de Deus nos leva a sonhar. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos deleitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Deus nos deu vida para usufruirmos da riqueza que há em Cristo e da sua graça. Outrora nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos em Cristo Jesus. E isso significa que podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, através do véu rasgado. A graça não vem aniquilar a minha personalidade e nem as minhas responsabilidades. Pelo contrário, agora somos livres para sermos o que Deus idealizou para nós, para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8. A graça tem como objetivo anular o nosso eu. A obra que precisa ser realizada é o morrer da velha natureza, o velho eu. O que na verdade acontece é que o ser de Cristo vem habitar em nosso ser. E na nossa vida não pode haver, como diz, dois senhores. Essa é uma experiência mais profunda e significativa de um ser humano, que um ser humano pode ter: Jesus Cristo morando em nós, habitando em nós. Porém, isso não destrói a nossa individualidade. Pela ação do Espírito Santo, descobrimos quais os planos e propósitos de Deus, que Deus tem para cada um de nós. Planos e propósitos específicos. É o que chamamos a vontade de Deus. Quando descobrimos essa vontade do Senhor, nós passamos a sonhar de acordo com seus planos. Em Salmos 126, 1 e 3, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, de Sião ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então quando a graça de Deus repousa sobre a nossa vida, nós possamos viver no Espírito, nós podemos sonhar, viver uma vida segundo a vontade do Senhor, sonhar. José no Egito, ele sonhou, não sonhou? E Deus realizou tudo o seu sonho. Mesmo os seus irmãos fazendo tudo o que fez, Deus foi fiel a ele nos sonhos, porque ele era segundo o coração de Deus. Ele era fiel ao Senhor. Ele vivia expressamente a sua vida segundo a vontade do Pai, do Senhor. Deus nos faz visualizar o futuro, e passamos a depender dele para que isso se concretize. Então, quando nós vivemos em Espírito, vivemos pela graça do Senhor, nós passamos a sonhar, não as coisas dos nossos corações, a nossa vontade, mas aquilo que está na vontade do Senhor. E tudo aquilo, quando nós vamos pedir: Senhor, se for da tua vontade, se for, que possa acontecer. Se não for, Senhor, se não for da tua vontade, amém. Então é assim que nós passamos a sonhar segundo o coração de Deus. A graça de Deus nos leva a ter ação. A graça de Deus nos coloca em movimento.
e não nos amarra em uma camisa de força. Ele transfere para nós os valores de Cristo. Muitas vezes nós encontramos dentro da igreja criaturas que se intitulam novas criaturas, mas que são perpétuas crianças. Nasceram de novo, mas não se desenvolvem, estão estagnadas. A palavra de Deus fala para nós não sermos como criança, só tomando leitinho, mas nós temos que crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Essas pessoas que julgam que a graça somente os leva a passar pela cruz, mas não percebem que a cruz é uma porta para uma vida totalmente nova e abundante. A cruz é uma porta para nós trilharmos nesse caminho, para que o nosso eu morra, para que Cristo possa viver em nós. O apóstolo Paulo é o maior exemplo, de estar sob o controle da graça. O apóstolo evidencia o perigo de se tornar vã a graça de Deus. Quando passamos a enxergar a graça do lado errado, nós podemos tornar dois caminhos perigosos: o ativismo e a passividade. A gente fica parado, só querendo receber, só leitinho, e nós nos tornamos passivos. Ambos refletem em uma espiritualidade doentia. Porém, se encontrarmos o equilíbrio entre a graça de Deus e a responsabilidade humana, ninguém detém esta obra. A graça de Deus não é somente a capacitação para servir o reino, mas é também a suficiência para todas as nossas necessidades. Ao nós sermos guiados pela graça, constantemente iremos ouvir uma doce e suave voz dentro do nosso íntimo dizendo: a minha graça te basta, mesmo passando pelas dificuldades. Porque na realidade, aqueles que vivem segundo o caminho de Cristo, não é fácil. Tenha bom ânimo, Jesus fala. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Bem-aventurado todo aquele que é perseguido por causa do meu nome. Então, isso é uma luta diária que nós passamos a entender. E em todos os momentos nós sabemos que Cristo, que Deus está do nosso lado, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A vida cristã, a vida de Cristo, como o pastor já falou aqui, não é fácil não. É perseguição, é indiferença, né, pastor? É você ser ignorado, ser perseguido, você não pode falar nada, ainda mais nos dias de hoje, Você não pode reprimir o mal, falar a verdade, porque daí já tem um monte de casos. Se o fardo é pesado, Deus dá graça maior. Maior é a nossa fortaleza, se grande for o nosso valor. A fortaleza que está conosco é bem maior do que a nossa luta. Se a prova é mais dura, maior será o consolo de Cristo para conosco. E quando todos os recursos em nós se esgotarem e a força faltar a ponto de não mais suportar, as fontes eternas da graça divina do Senhor estarão começando somente a jorrar sobre nossas vidas. Então não devemos temer.
Não devemos temer, jamais. A graça não é, de forma alguma, justificativa para nós pecarmos, porém sim a justificação do pecado que cometemos anteriormente. Romanos 6, 1, 3 fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então a graça, o favor de Deus na cruz do Calvário, não nos dá um motivo, como o mundo fala assim, mas Deus é amor, Deus ama todas as coisas, Deus ama todo mundo, Deus ama sim, mas isso, o pecado, Deus abomina. Jesus Cristo pagou lá na cruz por causa dos pecados. A justiça, a ira de Deus veio sobre o seu Filho, sobre a pessoa de Cristo Jesus. E agora, como nós podemos ficar brincando com o pecado? Como nós podemos ter uma vida permanecendo no pecado? De maneira nenhuma. A verdadeira graça nos traz alegria, paz em Cristo, doçura do Espírito, amabilidade. São os deleites e os prazeres provenientes de Deus. Como teremos nós ainda coragem de nos lambuzar com as coisas deste mundo, depois de conhecer essa maravilhosa obra, essa maravilhosa graça? Como ainda buscaremos os prazeres deste mundo, sabendo que todo o deleite e o verdadeiro prazer está em Cristo Jesus, que nos atraiu a Ele mesmo na cruz do Calvário, mediante a graça de Deus vinda a nosso favor. Mas é gratificante ali eu entender um pouco da graça do Senhor, porque às vezes nós falamos, e quando nós nos aprofundamos na palavra, no significado, aí sim nós podemos, a nossa mente tem outra visão a respeito de Cristo e acrescenta a nossa vida em santidade. A imagem do seu Filho, a vontade do Pai é para que Cristo seja formado em nós, que nós sejamos a semelhança do seu Filho. É isso. E para nós sermos, nós temos que morrer no nosso dia a dia, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, reconhecer a obra verdadeiramente na cruz do Calvário por cada um de nós. É isso que tinha, que Deus ministrou no meu coração. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.